Graça e paz, irmãos. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 5. Alguns 12 estavam um pouco nervosos para pregar, não sei porquê. Aí eu disse, deixa que eu prego. 1 Pedro, capítulo 5, vamos ler a partir do versículo 8. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, a partir do versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor: Sede sóbrios, sede vigilantes, porque o vosso adversário, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge, buscando a quem possa devorar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo, mas que o Deus de toda graça, que nos chamou para a sua eterna glória por Cristo Jesus, depois de terdes sofrido um pouco, vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. A Ele seja a glória e o domínio para sempre e sempre. Amém. Amém? Feche os seus olhinhos, vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus da nossa vida, Deus da igreja, Deus da palavra. Nós estamos aqui diante da Tua palavra, que é poderosa e eficaz. E nós te pedimos em nome de Jesus, que o Senhor fale conosco ainda mais nessa noite. Como o Senhor já tem feito todos esses dias, como o Senhor já fez hoje mesmo, como o Senhor já deve ter feito com vários aqui hoje no seu tempo de devocional, de oração. Que a Tua palavra nos alimente, nos corrija, nos previna, nos sustente e nos cure nessa noite. É a minha oração em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém? Graças a Deus por isso. Eu estou na igreja há muito tempo, irmãos, muito tempo. Hoje eu vi uma foto, duas fotos e uma postagem no Facebook da pastora Priscila, que também está na igreja há muito tempo. E ela postou a foto de ela sendo apresentada. Quantos viram a foto? Olha um monte de gente, Pri. Ela postou a foto de ela sendo apresentada com 20 dias no altar da Igreja Batista Vida Nova. Olha que privilégio ter sido consagrada ao Senhor na igreja mais legal do mundo para a gente, claro, né? Temos o direito de achar. Com 20 dias consagrada ao Senhor na igreja. E eu até comentei, que lindo, eu queria ter uma foto da minha apresentação também, mas eu não sei nem se tinha câmera fotográfica naquela época, faz bastante tempo. Então, eu estou na igreja há muito tempo, irmãos, desde que eu nasci. E na igreja vivendo intensamente, porque eu sempre trabalhei na igreja, desde pequena, na adolescência, sempre servindo na igreja, sempre envolvida nas coisas da igreja. E há uma coisa, irmãos, que eu sempre vi na vida da igreja. Eu sempre vi pessoas sumindo da igreja. Como que, misteriosamente, raptadas. Não porque morreram, não porque foram sequestradas, não porque mudaram de cidade, mas porque um dia estavam na igreja, faziam parte da igreja, estavam no corpo, estavam envolvidas, e um outro dia você procurou e não viu mais. E você procurou saber, mas cadê aquela pessoa? E ela sumiu. E por muitas vezes ela nunca mais voltou. Como se tivesse sido devorada, tragada, levada embora por uma força misteriosa, oculta, invisível, que a gente não sabe como. Eu me lembro da época que a gente ouvia falar que a igreja era como um ônibus lotado. Estava sempre cheia de gente, mas sempre tinha gente entrando e gente saindo. Sempre cheia de gente, mas sempre tendo um tipo de um revezamento.
gente entrando e gente saindo. E quando a gente entrou na visão celular, uma das coisas mais legais que eu ouvia falar era: agora, com discipulado, a porta dos fundos da igreja vai ser enfim fechada. E as pessoas não vão mais embora, não vão mais sumir, porque agora elas têm célula, têm encontro com Deus, têm reencontro, têm discipulador. Agora nunca mais a gente vai perder ninguém. Mas a gente continua vendo pessoas misteriosamente desaparecerem do meio do rebanho. E talvez esse texto do apóstolo Pedro, nos ajude a entender o que acontece com os crentes que desaparecem. E Pedro nos diz, irmãos, que além da nossa carne, que é fraca, que é tendenciosa para o erro, que é inclinada para o mal, que além desse mundo mal, perverso, que além de ter gente ruim, que além de ter más influências, que além de ter más companhias, que além de ter lutas, que além de ter dificuldades, o apóstolo Pedro diz: há um inimigo, o nome dele é diabo, e ele fica ao redor do povo de Deus, rugindo como um leão, procurando gente para ele tragar. Irmãos, hoje, nessa noite, há um inimigo rondando o povo de Deus. E ele fica de olho, procurando alguém para ele tragar. Gente que estava na igreja e que de repente desaparece, vai embora e some. E o apóstolo Pedro nos ajuda a entender que tem mão do diabo nessa história. E a primeira coisa que o texto diz que nós temos que fazer é ficar espertos. O texto começa dizendo assim: sejam sóbrios. A palavra aí é a palavra mesmo para não ficar bêbado. Porque quem bebe, eu não sei porque eu não bebo, nem nunca bebi, mas quem bebe bebida alcoólica fica meio zoado, perde os reflexos, fica meio tonto. Essa palavra que Pedro usa, sejam sóbrios, não é para vocês ficarem bêbados, estejam vigilantes. Outra tradução diz: estejam alertas, vigiem, sejam sensatos, fiquem vigilantes. Há um inimigo declarado que ronda a sua célula, que ronda a sua geração. Isso não é profecia maligna, é palavra de Deus. E Pedro diz: fica de olho, vigia, porque assim como um predador, diga assim como um predador, assim como um predador fica de olho no rebanho, nos animais, na presa, procurando alguém para tragar, há um inimigo à espreita. E nessa noite, em nome de Jesus, será que alguém que está aqui profetizando que 2019 será um ano extraordinário? Será que alguém que está aqui no nosso meio, daqui a um tempo a gente vai procurar e não vai achar mais? Diga misericórdia. E vai descobrir que não achou mais, não é porque morreu, não é porque mudou de cidade, não é porque foi arrebatado e a gente ficou, não é que Deus levou, não, sumiu porque esse leão, ou que ruge como leão, foi lá e tragou. O projeto de Deus é que ninguém se perca, diga amém. Que a gente não sinta falta de ninguém que foi roubado, tragado, devorado, é a palavra que Pedro usa, por esse inimigo declarado. Irmãos, eu acho que quando Pedro escreveu isso, ele devia pensar nele mesmo. Ele devia pensar na equipe de 12 da qual ele fazia parte. Porque eu não sei se você sabe, mas Jesus avisou para eles ficarem espertos. Jesus disse para Pedro diretamente: Satanás
reivindicou o direito de peneirar vocês como trigo, mas eu orei por vocês. E você, Pedro, quando se converter, fortaleça os seus irmãos. O que Pedro respondeu? Pedro disse: misericórdia, Senhor, ora por mim, põe a mão na minha cabeça, me ajuda, realmente, que perigo. Sabe o que Pedro disse? Estou pronto para morrer com o Senhor. Se todos fugirem, eu não vou te abandonar. Eu estarei com o Senhor até a morte. Aí Jesus não aguentou e disse: Pedro, hoje ainda, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Eu acho que quando Pedro escreveu, ele devia pensar nele. Porque ele disse: irmãos, fiquem espertos, fiquem vigilantes. Porque aí eles foram lá para o Getsêmani. E a Bíblia diz que Jesus foi orar naquele momento de profunda tentação, provação, angústia. E Jesus volta. E o que Pedro está fazendo? Dormindo. Lucas diz que Jesus falou para Pedro: Pedro, você não conseguiu vigiar nenhuma hora. Para Pedro. Então eu acho que quando ele escreveu a carta dele, ele pensou nele. E disse: eu preciso alertar a igreja, porque eu fui alertado e nem liguei. Porque Judas foi alertado e nem ligou. Porque todos os 12 de Jesus foram alertados. E quando Jesus foi preso, a Bíblia diz que todos fugiram. Há um inimigo declarado rondando as vidas dos crentes, a minha e a sua. E desde que eu me conheço por gente, eu vejo gente sendo tragada. E nessa noite, em nome de Jesus, nós vamos nos vacinar, amém? Você vai sair do grupo de risco. Você pode dizer para 2 pessoas: você vai sair do grupo de risco. Você vai sair do grupo de risco, em nome de Jesus. Porque Pedro, irmãos, quando escreveu, ele não deu detalhes, como é que o inimigo vem, como que ele faz, como é que você descobre. Mas quando ele disse que o diabo, nosso inimigo, anda em derredor como um leão, ele deu todas as dicas para a gente se prevenir. Basta você olhar como é que um leão predador faz para pegar suas presas. Quem aqui já assistiu na televisão aqueles programas Animal Planet, Discovery, que tem lá? Ai, meu marido assiste vários desses. E eu durmo e ele está assistindo lá. Sempre com dó dos bichinhos que são predados. Irmãos, Pedro deu a dica, hashtag fica a dica. Como é que a gente faz para que a gente não seja predado? Basta você olhar como é que aqueles predadores se comportam. E eu quero te falar que tem 3 grupos de risco. E você vai sair deles em nome de Jesus. 3 só para alegrar o André, mas depois eu vou falar mais umas coisas. Quem é que é alvo fácil para ser predado? O primeiro alvo fácil para ser predado são os filhotes. Sim ou não? Mesmo que você não tenha assistido o programa nenhuma vez, você sabe que o predador fica ao redor lá do rebanho e os filhotes são alvo fácil. Porque o filhote é mais bobinho, porque o filhote é menos rápido, porque o filhote é mais tonto, porque o filhote é mais fácil de predar. E a mãe sempre está lá e muitas vezes, dependendo da raça, vários animais do rebanho cercam o filhote, tentando protegê-lo do predador, porque o filhote é alvo fácil do leão, é alvo fácil do predador. Você precisa sair do grupo de risco, você tem que deixar de ser filhote, você tem que deixar de ser criança no meio da igreja. Enquanto você for criança, bobo, facilmente enganado, sem discernimento, lerdo, atrapalhado, enquanto você não crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, enquanto você só tomar leite,
Porque se te der um alimento mais sólido, você engasga e passa mal. Enquanto você for criança, você está na área de risco. Fica fácil para o diabo predar alguém que se comporta como criança. Quantos estão entendendo? Amém? Você precisa crescer. Não é possível que você está na igreja há bastante tempo e você ainda é totalmente ignorante das coisas espirituais. Você precisa amadurecer, você precisa crescer na fé, no conhecimento de Deus, no conhecimento da palavra. Não é possível que você está na igreja há um tempão e manda abrir a Bíblia em 1 Pedro e você está pensando se é no Antigo ou no Novo Testamento. Você está na igreja há um tempão e você nunca conseguiu ler algum texto bíblico mais profundo, só se não sai dos Salmos. Não é possível que você está na igreja há tanto tempo e não sabe orar. Que se eu der um microfone na sua mão, você vai dizer, não posso, não sei orar. E nem quando você vai orar com alguém, você não sabe orar. Você precisa sair dessa imaturidade e se tornar alguém maduro. Porque enquanto você for criança, você está na área de risco. Amém ou não amém? O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, ele diz para eles assim no capítulo 3, eu não pude falar para vocês como a espirituais, mas como a carnais, como crianças em Cristo. Eu lhes dei leite, não alimento sólido, porque vocês não estavam em condições de recebê-lo, porque vocês ainda são carnais. Por isso tem inveja, por isso tem briga, por isso tem divisão, isso é coisa de criança. Claro que tem um lado bom na história de criança. Quem não se tornar como criança não poderá ver o reino dos céus. Mas não é o lado da imaturidade, da infantilidade, da criancice. Não é o lado de não ter discernimento. Irmãos, nós continuamos perdendo gente que é tragada pelo diabo, porque é gente que está na igreja e nunca cresceu. A gente olha uma criança pequenininha tomando leite, a gente acha lindinho. Achei lindinho que a Bárbara do Paulinho botou uma foto daquela nenê maravilhosa dela, gordíssima, fofa, linda, e colocou lá 6 meses só tomando leite do peito. Falei, meu Deus, que mãe corajosa, né? 6 meses amamentando aquela nenê, e a nenê linda, e a gente acha tão lindinho que faz 6 meses que ela só toma leite. Mas se essa menina tiver 6 anos e continuar só tomando leite, porque ela não pode comer alimento sólido, ninguém vai achar lindinho, porque isso é sinal de doença, é sinal de problema, é sinal de que ela não cresceu. É lindinho quando você se converte, você não entender bem as coisas, você não saber achar os textos bíblicos, você não saber orar, você ser meio atrapalhado, você ainda acreditar em besteira que se lê pela internet. Quando você se converte, isso até é lindinho, mas você não pode ficar assim. Amém ou não amém? Você tem que crescer, sair da área de risco, deixar de ser filhote e começar a cuidar dos filhotes. Porque a igreja tem os novos. E esses novos precisam de cuidado, irmãos. Eles são os piquititinhos no meio do rebanho. E você que é experiente, você que é líder, você que já está na igreja há um tempão, sua missão é cuidar dos pequenininhos. Cuidar porque eles são alvo fácil. Na parábola do semeador, o primeiro grupo que perde a semente é o grupo em que o diabo vem e logo rouba a semente. Esse ano não é ano de você ser criança, esse ano é ano de você cuidar dos bebês espirituais, para que eles cresçam rapidinho e para que o diabo não tenha chance de pegá-los. Amém ou não amém? Onde estão os 57 bebês espirituais que foram no encontro de dezembro? Em dezembro nós enviamos 57? 57 pessoas para o encontro com Deus. E eu acho que uma pessoa que vai para o encontro ainda é um bebê espiritual. Onde estão esses bebês? Você está cuidando dos seus que você mandou? Eles são bebês, são alvos fáceis.
Eu me lembro quando na célula a gente tinha aquela história de fonovisita em 24 horas. Tinha um visitante na célula, e em 24 horas você tinha que fazer um contato com quem visitou. Porque era um bebê que orou entregando a vida para Jesus na célula e que precisava de cuidado especial. 2019 não é ano de você ser predado. 2019 é ano de você crescer. Amém ou não amém? Diga, 2019 é ano de eu crescer. Dá um aplauso ao Senhor, porque Ele quer isso. Há um inimigo declarado e ele fica ao redor. E quem que ele quer tragar? Qualquer um. Mas ele fica de olho nos imaturos, nas crianças espirituais. Nós seremos maduros na fé, em nome de Jesus. Ele fica de olho nos doentes. Olha lá nos episódios. Se tiver um bichinho manco, se tiver um bichinho meio zoadinho, meio caidaço, que não tem força para correr, que está caído porque está enfermo, o predador fica de olho nos doentes. É muito mais fácil capturar um doente. Por isso, o inimigo investe em nos adoecer. E o que ele quer adoecer? A nossa alma. Por isso ele é o inimigo das nossas almas. Se você for um dodói na sua alma, você está no grupo de risco, como presa fácil do predador. O que é uma pessoa doente na alma? Você sabe, é o magoadinho, é o rejeitadinho, é o dodóizinho, é o tristinho, é o angustiadinho, é o melindrozinho. Ah, quantas pessoas que a gente viu desaparecerem da igreja por essas razões. Porque se aborreceram com alguém, porque alguém falou uma coisa que não gostou, porque ficou de mal de alguém, porque não perdoou, porque não recebeu perdão. E aí o predador viu a alma doente e foi lá e predou. Irmãos, o predador fareja quem está doente. Fareja quem está doente. Porque sabe que se você ficar doente, você é presa fácil. Diga, 2019 é o ano da minha cura. Não é possível que você está na igreja, servindo ao Jeová Rafa, o Deus que te cura, e está dando bobeira com doença na alma, sem perdoar, guardando mágoa, rancor, ressentimento, essas perebas, angustiado, triste. E tem gente, irmãos, que o inimigo não precisa nem farejar, porque a cara e as palavras já mostram que está doente. Não precisa nem farejar, só é olhar a cara, que às vezes virou carranca, e ouvir as palavras e já percebe que está doente. 2019 é o ano de você ser curado, amém? Curado. O inimigo investe em tirar sua paz, em tirar sua alegria, mas a alegria do Senhor é a nossa força. Se você está alegre, se você está curado, se você tem paz com Deus, se você está de bem de todo mundo, até dos chatos, dos esquisitos, dos xaropes. Não olha para o irmão que está do seu lado. Se você está de bem de todo mundo, se você não tem mágoa de ninguém, se você deita à noite e dorme à noite tranquila, se nada tira a sua paz, se mesmo os problemas você leva diante do Senhor e descansa nele, e precisa de despertador para o dia seguinte, você sai desse grupo de risco. Mas os dodóis que estão sempre resmungando, choramingando e doentes e com uma angústia. Estou lembrando de uma irmã que tinha na nossa igreja há muito tempo atrás, que ela falava assim, eu estou com uma angústia, com uma vontade de gumitar. Ela falava gumitar. Estou lembrando da carinha dela. Fica com esse papo aí, perto do predador. Fica com esse discurso aí, perto do predador. Pedro diz que ele fica procurando. Aí você fica, estou com uma angústia, estou com uma tristeza, estou tão chateado, estou tão magoado, estou tão ferido. O
predador começa a lamber os beicinhos, pensando, ai, já encontrei alguém que eu possa me aproximar e tragar. Quanta gente vai embora da igreja por bobeira, irmãos. Por bobeira. Jesus disse, seu irmão pecar contra você, vá você até ele e se resolva. E não deu para resolver sozinho, chama alguém para ir com você, mas se resolva e não fique na área de risco em nome de Jesus. Diga 2019, o ano da minha cura. Amém? O terceiro grupo de risco. E esse é o mais visível, irmãos. O predador pega facinho, facinho os que se afastam do grupo. Diga, os que se afastam do grupo. Quando eu estou assistindo esses programas, você já sabe quem vai morrer. Porque aparece lá o rebanho. Eles tudo andando. Aí aparece um leão, um tigre, uma hiena, um predador. Aí eles estão andando. Aí sempre tem aquele chongo que anda mais devagar. E que vai ficando para trás. E vai indo. Aí você está assistindo e já fala assim, já era. Esse é o próximo. E é batata, irmãos. Quando você vê o predador vai e cata o que está afastado do grupo. Sempre é assim. Irmãos, o inimigo fica procurando os infantis, os imaturos, os bobinhos. Fica farejando os magoados, os doentes, os melindrosos. E fica abocanhando os que se afastam. Presta atenção numa coisa. Qualquer um de nós, se afastar da igreja por pouco tempo, corre o risco de se afastar para sempre. Diga misericórdia. Qualquer um de nós, até eu, até você, até esse crente, tão crente, ungido que está aí do seu lado, se a gente começar a se afastar da igreja, por pouco tempo que seja, a gente corre o risco de se afastar para sempre. Muitas pessoas que desapareceram da igreja, começaram faltando um domingo, 2 domingos, um sábado, 2 sábados, 3 finais de semana, começaram a arrumar outras coisas para fazer. E aí vinha um domingo, faltava 2, vinha um domingo, faltava 3. Daqui a pouco a gente procurou e não estava mais. Como acontece na natureza, no mundo animal, mas também no meio do rebanho da igreja. Por isso que até é bom a gente não tirar férias muito compridas, sabia? É bom você tirar férias de 1 semana, volta. Tira férias de 10 dias, corre aqui. Toma uma injeção na veia de culto, de palavra, de comunhão. Tira férias picadinhas. Porque qualquer um de nós, se nos afastarmos do grupo, da comunhão, nós corremos o risco de nos afastar para sempre. Que 2019 seja o ano de você estar aqui, grudado na igreja e nos seus irmãos. Amém? Irmãos, quando você se afasta, não só você corre o risco de ser predado, mas você fica descompensado do resto da igreja. Sabia disso? É que nem quando você estava na escola e você faltava um dia que tinha aula dupla de física. Essa matéria que não é de Deus, eu acho que era horrível, né? Química. Meu Deus, eu sei que tem gente aqui que fez química até na faculdade, mas que matéria difícil. Aí você faltava num dia que tinha aula dupla e o professor tinha explicado um assunto. E você chegava na aula seguinte e ele ia fazer a correção dos exercícios e você estava boiando. Você tinha perdido, você estava totalmente descompensado. Tinha que pedir ajuda para alguém. Alguém passou por isso? Todos nós. Se você se afasta, você não só corre o risco de ser predado, mas você fica descompensado. Irmãos, pensa no seu 12, que não veio nem um dia nessa semana de consagração. Como que ele está hoje? Tem 12 dessa igreja, legitimado, que não veio nenhum dia, e hoje é o 7º dia. Tem gente que veio no domingo, porque domingo ele pensa, é o dia de ver Deus, eu vou. Mas nos outros dias, nenhum.
pode ter certeza, está descompensado. Porque nós estamos recebendo, sim ou não? Nós estamos aprendendo, nós estamos crescendo, nós estamos amadurecendo, nós estamos engordando no melhor sentido. Porque depois a gente vai trabalhar muito esse ano para não virar ovelha gorda, amém? Mas e quem não veio? Tomé, irmãos. Lembra da história de Tomé? Jesus ressuscitou. Domingo de manhã, bem cedinho, Jesus ressuscitou. A Bíblia diz que ao cair da tarde, do mesmo dia, Jesus apareceu para os 12. Apareceu do nada, primeira reunião de 12 depois da ressurreição. Onde estava Tomé? Sei lá. A Bíblia diz que ele não foi, faltou. Primeira reunião de 12 depois da ressurreição. Naquele dia, a Bíblia diz que Jesus fez coisas extraordinárias. Jesus se mostrou para os discípulos. Jesus lançou palavras de autoridade. A Bíblia diz que os discípulos se alegraram, viram Jesus e creram. Naquele domingo à tarde, Jesus fez um negócio doido. Jesus soprou sobre os discípulos e disse: recebam o Espírito Santo. Esse dia, esse domingo à tarde, é chamado por alguns de o pequeno Pentecoste. Porque antes do Pentecoste de Atos capítulo 2, Jesus chega para os discípulos, ensina, dá palavras, autoridade, quem vocês perdoarem será perdoado. Os discípulos se alegram, creem, sopra neles e fala: recebam o Espírito Santo. Onde estava Tomé? Sei lá. Faltou na reunião de 12. Em vez de 12, tinha 10. Judas já tinha se matado e Tomé faltou. Quando Tomé chegou, os discípulos disseram para ele: cara, você perdeu. Jesus apareceu. Ele estava aqui, nós o vimos, vimos as marcas nas mãos, nos pés. Ele falou conosco, ele nos ensinou. Ele até soprou em nós e nos fez ficar cheio do Espírito Santo. O que Tomé disse? Não acredito. É que nem você. Você vai chegar para um discípulo que não veio, você vai dizer para ele assim: foi extraordinário, Deus falou conosco, a palavra de segunda foi assim, a palavra de terça foi assim, nós somos ungidos, estamos com as mãos liberadas, nossa mente não está mais atrofiada, agora nós somos servos, nós servimos a Deus de todo o nosso coração, nós não vamos ser tragados pelo inimigo. Ele vai olhar para você e vai dizer: hã? Porque ele não estava aqui, ele não recebeu. Tomé falou assim: só se eu encostar minha mão lá na marca do prego, só se eu encostar minha mão lá nos pés que eu vou crer. Uma semana depois, Jesus aparece. E Jesus fala com ele. E ele se arrepende na hora e diz: não, desculpa, Senhor meu e Deus meu. E Jesus o perdoa. Quando você se afasta, você não só se torna alvo, mas você fica descompensado do resto do corpo. 2019 não é ano de você se afastar em nome de Jesus. É ano de você andar junto, de você não perder nada do que Deus vai fazer na igreja. Amém ou não amém? De você não perder nada. Você sabe que o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios 15, que Jesus apareceu de uma vez, depois que ele ressuscitou, para cerca de 500 pessoas. Em todas as traduções que eu vi, aparece a expressão de uma vez, para cerca de 500 pessoas. Eu fiquei pensando, quando foi que ele apareceu para todo esse povo de uma vez? Talvez tenha sido na ascensão, não sei, eu acho que a ascensão foi um negócio espetacular. Mas no dia de Pentecoste, a Bíblia diz que só tinha 120. Cadê os outros 380? Onde estavam? Que você não perca nada do que Deus vai fazer na igreja. Amém? Que você não fique sabendo do que aconteceu pela boca do outro. Ai, meu Deus, caiu o fogo do céu e você não estava lá. Deus trouxe uma palavra poderosa e você não ouviu. Pessoas foram curadas e você não assistiu. Pessoas receberam dons e você não recebeu. O diabo anda em derredor e o alvo fácil é para quem se afasta. Que em nome de Jesus ninguém se afaste nesse ano. Amém?
Que você não perca nenhum 12 esse ano, amém? Que ninguém que for na célula se afaste, que ninguém que vier aqui no altar, dos pequeninos, dos filhotinhos, que ninguém seja tragado em nome de Jesus, amém? Você pode orar comigo, levanta sua mãozinha direita, diga: Senhor Deus, que nesse ano ninguém se perca, que o predador não encontre espaço no meio da nossa igreja, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe. Nós vamos ajudar a cuidar dos pequeninos, nós vamos ajudar a curar os enfermos. Ninguém será predado em nome de Jesus. E diga assim para Deus: nem eu. Diga assim: principalmente eu. E diga para o irmão que está do seu lado: nem você. Amém? O texto termina, irmãos, depois que o apóstolo Pedro fala assim: vigiem, tem um inimigo à espreita. Ele age como um leão. Ele não é leão, mas ele faz que nem um leão faz. Ele fica procurando a quem ele possa tragar. Depois disso, lá no versículo 9, ele fala um negócio que nenhuma presa normal faz. Toda presa, quando o predador se aproxima, faz o quê? Toda presa, quando vê um predador se aproximando, o que ela faz? Foge. Sim ou não? E sai correndo. Sentiu o cheiro do predador, o que ela faz? Foge. E corre com todas as forças. Mas o apóstolo Pedro diz assim: com vocês é diferente. Existe um inimigo e vocês vão resistir firmes na fé. Diga: resistir firmes na fé. Resistência é a nossa arma. E aí o apóstolo Tiago, escrevendo sobre isso, ele diz: submetam-se a Deus, resistam ao predador, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. É o contrário, não é a gente que foge. Nosso papel não é fugir. Ai, tem um predador, vou sair correndo. Nosso papel é resistir. A palavra aí tem a ideia de tomar uma posição e não sair dela. Qual é a sua posição? É a sua posição firme na fé. Diga: firme na fé. Não sendo criança, não sendo doente, não sendo alvo fácil, não se afastando. O predador rugindo como leão. E você aonde? Firme na fé. O predador vociferando, ameaçando, mandando palavra de afronta. E você aonde? Firme na fé. O predador mandando seta, mandando recado pela boca de outro. Vou te matar, você ficou tonto, fizeram lavagem cerebral em você. Essa igreja não te dá sossego, você não tem tempo para nada. E você aonde? Firme na fé. O predador ameaçando, colocando empecilhos, colocando tentações diante de você. E você firme na fé. E ele fugirá de vós. Amém ou não amém? Nisso nós somos diferentes. Porque nossa resistência, nossa perseverança afasta o predador. Mostre para o inimigo que você é firme em nome de Jesus. Mostre com as suas atitudes, com as suas palavras, que você é consolidado, que nada vai te tirar do caminho do Senhor. Mostre o ano todo com o seu esforço, com a sua perseverança, que não tem enfermidade, não tem chuva, não tem sol, não tem calor, não tem visita, não tem problema que te tire da sua posição. Não tem sofrimento que te tire da sua posição. Diga: sofrimento. Na continuação do texto, o apóstolo Pedro fala de sofrimento e de aflições. Quanta gente que vai embora por causa de sofrimento e de aflições. Eu quero dizer para você
que não tem como viver nessa terra e não ter sofrimento nem aflições. Deus tem sido muito bom com a gente, irmãos, e tem nos poupado de tanto sofrimento. A gente sofre muito pouco. Sim ou não? Meu Deus do céu. Deus tem nos poupado, mas podem vir sofrimentos. Resistam firmes na fé. Jó era um homem espetacular. A Bíblia diz que ele era íntegro, fiel, justo, tinha discernimento das coisas espirituais. Ele oferecia sacrifícios pelos pecados dos filhos quando não tinha nem lei ainda, falando que era para oferecer sacrifício por pecado. De tanto discernimento que esse homem tinha. O predador tentou pegá-lo por meio do sofrimento, mas ele resistiu firme na fé. E aí Pedro dá uma instrução muito legal. Sabe qual é o problema da pessoa quando ela está sofrendo? É para onde ela olha. A maioria das pessoas quando está sofrendo, ainda mais crente, está passando por um sofrimento, para onde ou para quem ela olha? Primeira pessoa para quem crente que está passando sofrimento, que não tem discernimento, olha para ímpio e fala assim, olha lá o ímpio. Eu nesse sofrimento, olha lá o ímpio. Eu sou crente, estou passando por isso, olha lá o ímpio. Eu estou na igreja todo domingo e tem um parente meu internado no hospital. Olha lá, aquela ímpia, cheia de filhos, uma de cada pai, e eu não tenho nenhum. Olha lá, aquele ímpio, cheio de desonestidade, com aquela casa linda, e eu ainda na minha casa, minha vida. Olha lá, que difícil. Aí Pedro fala assim, quando você passar por sofrimento, olhe para os seus irmãos que no mundo inteiro também passam por sofrimento. Isso muda tudo, irmãos. Em vez de você olhar para o ímpio e pensar que o ímpio está melhor do que você, Pedro fala assim, no mundo inteiro tem gente passando por sofrimento. Crente, é assim. Enquanto a gente está nessa vida, é assim. Olhe para os irmãos que estão passando por sofrimento também. E quando você vê até que o sofrimento dele é muito maior do que o seu, isso vai te ajudar a resistir firme na fé. Ah, tem gente da minha família me perseguindo. No mundo inteiro tem crente que tem gente da família perseguindo. Ah, eu perdi meu emprego. No mundo inteiro tem crente que perdeu o emprego. Tem um parente meu que morreu de câncer. No mundo inteiro tem crente que tem um parente que morreu de câncer. Olhe para os sofrimentos dos seus irmãos e veja que eles são leves e momentâneos. Diga leves e momentâneos. Se comparar com a eternidade, com a glória que há de vir, com tudo que Deus tem preparado para nós, nossos sofrimentos são poucos, são leves e momentâneos comparados com a glória que há de vir. Então, mesmo no sofrimento, resista firme na fé. Aí o texto termina com uma promessa maravilhosa. O Deus de toda graça, diga, o Deus de toda graça. Tem inimigo? Tem. Tem diabo? Tem. Tem predador? Tem. Mas nós estamos debaixo da bênção do Deus de toda graça. O diabo, o predador está ao redor, mas nós estamos nas mãos do Deus de toda graça. O predador está ao redor, mas o Deus de toda graça está no nosso meio. Habita no nosso meio, habita em nós, olha que diferença. O predador está só cercando, mas o Deus de toda graça está conosco. Amém ou não amém? E a promessa é o Deus de toda graça, que nos chamou para a sua eterna glória. Depois de vocês terem sofrido um pouco, Ele vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e estabelecerá. Esse é o projeto de Deus para nós nesse ano, irmãos. Sermos fortificados, edificados, aperfeiçoados e não predados.
O plano de Deus para nós esse ano é que o Deus de toda graça nos faça ainda melhores, mais firmes, mais crentes, mais parecidos com Jesus, mais perfeitos, mais fortes. Não que a gente vire presa na boca de um predador. Então, em nome de Jesus, que hoje todos nós aqui saiamos desses grupos de risco. Amém? Crentes maduros, crentes envolvidos no meio da igreja, crentes saudáveis, crentes renovados. Amém ou não amém? Eu não falei, mas quando um predador está com fome, ele come e ataca os velhos do rebanho, sabia? A carne dos bichos mais velhos não é tão tenra, acho que é meio zoadinha, meio dura. Mas quando o predador está com fome, ele fica de olho nos idosos do rebanho. Porque assim como as crianças, os idosos também são mais lerdos, são mais atrapalhados e não conseguem correr. Então o predador pensa, na hora da fome, vou comer esse vovozinho aqui também. Mas aqui no nosso meio, nós não vamos envelhecer. Nós seremos rejuvenescidos, amém? Até os vovôs e vovós. Se a gente não pode voar, a gente vai correr. Se a gente não pode correr, a gente vai andar. Mas nós vamos andar acelerado, marcha atlética, sabe? Andar acelerado, para que o predador não nos abocanhe. Mente renovada, amém? Os velhos terão sonhos. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e verdejantes. É que tem gente jovem com mente de velho. Tem gente jovem que fica dizendo, estou tão cansado, pelo amor de Deus. A palavra para essa igreja é que todos seremos renovados, amém? E que o predador vai passar fome se depender de nós. Que vai procurar os imaturos e não vai achar. Os poucos imaturos que estarão no rebanho, que serão os novos, estarão protegidos por nós. Nós vamos orar por esse povo, cercar esse povo, cuidar desse povo, vigiar esse povo. E o predador não vai ter como roubar os novos. Ele vai procurar os magoados, os doentes, os feridos, os chateados, os que estão com angústia e com vontade de vomitar, não vai achar nenhum. Que nós vamos ser curados, amém? Um povo alegre, um povo fortalecido, que quando é magoado já perdoa, que quando é irritado deixa para lá, que pede perdão, que libera perdão, um povo saudável, em nome de Jesus. Ele vai procurar os que se afastam, mas nós vamos estar unidos, juntos o ano inteiro. E vamos bater o recorde da pastora Priscila, de Igreja Batista Vida Nova. Amém ou não amém? Isso não pode ser exceção, irmãos. Hoje isso é exceção no meio das igrejas. Uma pessoa que está na igreja há 20 anos, há 30 anos, vira fato histórico. Isso tem que ser o normal. Abrigados no rebanho por toda a nossa vida. Se a gente sair, que seja porque o Senhor nos tirou, nunca porque um predador nos levou, em nome de Jesus. Amém ou não amém? Se você entendeu, fica de pé, nós vamos orar ao Senhor. E vamos orar por nós. E vamos orar por alguns que você sabe, talvez estejam hoje na área de risco. Nosso papel é orar, vigiar, buscar, ajudar, aconselhar. Porque a gente não quer ver ninguém esse ano sendo predado no meio dessa igreja, em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Segura na mão do irmão que está do seu lado. Vamos fechar os corredores. Não é a foto ainda não. Vamos fechar aqui os corredores. É assim, ó, um rebanho. Um rebanho. Olha que lindo esse rebanho. Sejam vigilantes. Diga para o irmão que está segurando sua mão. Vigia, irmão. Primeira coisa que Pedro fala é, gente, fique esperto. Sejam vigilantes. Não é brincadeira essa história. Existe um inimigo declarado. Ele não é leão. Leão é Yeshua, o leão da tribo de Judá. Mas ele
faz esse papel e fica ao redor procurando quem é que ele possa tragar. Começa a orar por você aí no seu lugar. Você não vai falar com o diabo, a gente não fala com ele, a gente não ora para ele. Misericórdia. Você vai falar com Deus, com o seu Deus. Vai dizer para o Senhor: Senhor, nesse ano eu quero crescer muito. Me tira dessa imaturidade. Eu quero crescer no conhecimento. Eu quero crescer na fé. Eu quero crescer na graça. Eu quero crescer na minha vida de oração. Eu não quero ser uma criança facilmente levada de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina. Eu quero amadurecer esse ano. Eu me disponho, Senhor, a me alimentar muito bem esse ano da Tua palavra, do discipulado, da comunhão, porque eu não quero estar nesse grupo de risco, eu quero crescer. Eu não quero mais ser carnal. Diga para Deus: eu quero ser espiritual. O apóstolo Paulo diz assim: eu não posso dar alimento sólido para vocês, só posso dar leite, porque vocês são carnais. Diga para Deus: eu quero ser espiritual. Mesmo que você ainda não tenha todo o discernimento do que isso significa, mas vai por mim. Você precisa ser espiritual, discernir as coisas do Espírito, entender as coisas de Deus. A gente não pode dar responsabilidades para uma criança. Como que Deus vai dar responsabilidade para você se você se porta como uma criança imatura, birrenta, invejosa no meio do rebanho? Diga para o Senhor: eu quero crescer nesse ano. Eu quero crescer. Em vez de ser criança, eu quero cuidar dos pequeninos do Senhor. Sempre vai ter pequeninos chegando, pessoas novas chegando, pessoas se convertendo. Diga para o Senhor: eu quero cuidar dos pequeninos do Senhor. Eu quero cuidar. Eu quero cuidar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, se tem alguém doente aqui no nosso meio, na alma, no espírito, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor derrame uma unção de cura nesse lugar. Se você está ferido, magoado, ressentido, chateado e andou declarando isso, cansado, desistido, em crise, e essas palavras saíram da sua boca, cancela isso em nome de Jesus. Perdoa em nome de Jesus. Declare: eu sou curado, eu sou liberto. Diga ao fraco: eu sou forte, e a alegria do Senhor é a minha força. Não deixe o inimigo ter espaço na sua vida por causa de bobagem, de picuinha, de ressentimento, de coisas mal resolvidas. Seja curado em nome de Jesus, cheio da alegria do Senhor que te fortalece todo dia, em nome de Jesus. E ore comigo assim, diga: Senhor Deus, é assim que eu quero estar todo esse ano, no meio do rebanho, protegido pelos meus irmãos. Eu quero ter meus irmãos à minha direita e à minha esquerda, à minha frente e atrás de mim. Eu quero estar no meio do teu povo. O predador procura os que se afastam, mas eu não vou me afastar. Eu quero passar o ano todo assim, junto com os meus irmãos, em nome de Jesus. Eu não quero perder nada do que o Senhor tiver para entregar para a igreja. Toda unção, toda palavra, toda revelação, toda cura, todo mover, toda direção que o Senhor entregar para a igreja nesse ano, eu quero participar. Eu não quero ficar em casa enquanto o Espírito é derramado. Eu não quero perder revelações da tua boca. Eu quero participar de tudo que o Senhor tiver para entregar para a igreja neste ano, em nome de Jesus.
E agora diga assim: Pai, eu posso lembrar agora de alguém do rebanho que está na área de risco, ou porque está doente, ou porque é muito fraco, ou porque está longe do corpo. E nessa hora eu intercedo pelos meus irmãos. Eu não quero que o inimigo leve ninguém embora. Nós queremos ver a Igreja Batista Vida Nova crescer e não perder ninguém para a glória do Senhor. Então eu oro pelos meus irmãos. Começa a orar por alguém que você está lembrando agora, que está descompensado porque não está aqui, que você sabe que está magoadinho, doentinho, enfraquecido. Peça proteção do sangue de Jesus. Peça misericórdia para Deus. Repreenda o inimigo na autoridade do nome de Jesus. Isso a gente pode fazer. Use essa arma poderosa espiritual em prol dos seus irmãos, os nossos irmãos, das ovelhinhas desse rebanho, dos bebês. Ore pelos novos. Se tem alguém que você sabe que é novinho na fé, que acabou de se converter, que acabou de voltar do encontro, Deus, nós oramos por essas pessoas. Com a nossa oração nós te pedimos, coloca uma cerca de proteção e não deixa o diabo roubar nossas ovelhas. Mesmo que eles tenham dado bobeira, mesmo que eles estejam na área de risco, nós oramos por eles. Como Jesus orou por Pedro, nós oramos por eles. Pedimos o teu favor sobre essas pessoas. Diga os nomes delas, se você está lembrando de pessoas. Às vezes é alguém da sua equipe de 12 que está na área de risco. Senhor, liberta, cura, cuida, ministra, trata, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós somos um rebanho e queremos ver todas as ovelhas do Senhor abrigadas neste aprisco poderoso e seguro que é a igreja do Senhor. E abençoamos a nossa igreja e te pedimos que esse rebanho cresça muito, 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 muito. E nós nos dispomos a cuidar de todos os bebês que chegarem, a ajudar todos os pequeninos a também crescerem, para a glória do supremo pastor das nossas almas, Jesus Cristo de Nazaré. Amém?